Anteriormente, falamos sobre as guerras revolucionárias francesas e como elas se tornaram as guerras napoleônicas quando Napoleão Bonaparte tomou o poder na França. Vamos continuar esse assunto. Se inscreva e vamos lá. Na era das guerras napoleônicas, observou-se uma inicial supremacia francesa sobre a maior parte do continente europeu. O golpe de 18 Brumário, em 9 de novembro de 1799, marcou a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, coincidindo com o enfraquecimento da Segunda Coalizão contra a França. Enquanto uma capitulação já havia sido acordada para a retirada da força anglo-russa na Holanda, as tropas russo-austríacas obtinham vitórias na Itália, ao passo que divergências entre Áustria e Rússia se acentuavam na Suíça. Apesar do abandono russo e da recuperação do controle francês sobre Holanda e Suíça, as propostas de paz de Bonaparte em dezembro de 1799 foram ignoradas pelo governo britânico, que almejava mais ganhos austríacos. A estratégia aliada, já enfraquecida, favoreceu Bonaparte mesmo diante de recursos limitados. A Áustria dividiu suas forças igualmente entre os teatros alemão e italiano. Em contrapartida, os britânicos direcionaram esforços para empreendimentos isolados, como uma expedição para capturar Belle-Île e outra para reforçar as Ilhas Baleares de Minorca. Mas essas ações isoladas chegaram tarde demais para serem eficazes ao colaborar com os austríacos na Itália. O plano de Bonaparte colocava a Itália como objetivo secundário, concentrando-se em buscar uma vitória na Alemanha. Mesmo com recursos inadequados, Bonaparte criou um exército de reserva para concentrar-se em Dijon, destinado a agir sob seu comando na Itália. A rendição de Massena, em Gênova, ocorreu em 4 de junho. Em 15 de junho de 1800, ocorreu a evacuação austríaca do norte da Itália. Ainda que Bonaparte não pudesse impor termos mais rigorosos devido à sua força limitada na Itália, o imperador Francisco II, do Sacro Império Romano-Germânico, assinou um novo acordo com a Grã-Bretanha em 20 de junho. Em setembro, Malta, inicialmente oferecida aos russos, caiu nas mãos britânicas. Enquanto isso, no teatro alemão, o exército austríaco foi derrotado e as hostilidades foram suspensas em 15 de julho pelo armistício de Parsdorf. Ao final do armistício, ambos os lados possuíam exércitos de aproximadamente 100 mil homens entre o Danúbio e o Tirol. Tentando antecipar uma ofensiva francesa em Inn, os austríacos atacaram em 27 de novembro de 1800. Na Batalha de Hohenlinden, em 3 de dezembro de 1800, a mobilidade dos franceses permitiu a eles derrotarem as colunas austríacas. Enquanto isso, através de bloqueios marítimos, os britânicos exerciam domínio sobre o comércio europeu, praticamente ditando as condições desse intercâmbio, ou seja, as ações britânicas afetavam nações não envolvidas no conflito. Na parte militar, os britânicos obtiveram vitória no Egito ao longo de 1801, onde derrotaram o exército que Napoleão havia deixado em 1799, com rendição das forças francesas no Cairo e em Alexandria. As pressões econômicas causadas pelo bloqueio continental e as transformações políticas levaram o governo britânico a iniciar negociações de paz com a França em fevereiro de 1801. Assim, o Tratado de Amiens foi assinado em 27 de março de 1802. Os franceses recuperaram todas as suas colônias,
enquanto os britânicos retiveram Ceilão e Trindade, devolvendo Minorca à Espanha. Esse tratado inaugurou um breve período de paz entre as potências em guerra. O fim da Paz de Amiens teve como motivo a recusa de Napoleão em firmar um tratado comercial com a Grã-Bretanha. Excluídos da França e dos territórios sob controle francês, os comerciantes e fabricantes britânicos não perceberam os benefícios lucrativos da paz como fizeram durante a guerra. O governo britânico também ficou insatisfeito com a postura inflexível de Napoleão em relação aos territórios dependentes. Alegando que o Tratado de Amiens não estava sendo cumprido, o governo britânico decidiu reter Malta, desafiando o tratado, proporcionando assim a justificativa técnica para a guerra. A Grã-Bretanha declarou guerra em 18 de maio de 1803. Nessa nova beligerância, os franceses ocuparam Hanover e Nápoles, fecharam Hamburgo e Bremen ao comércio britânico, mas não conseguiram ocupar a Sicília. Napoleão, no final de 1803, fez preparativos para a invasão da Inglaterra, montando um exército na costa do Canal da Mancha com mais de 100 mil homens. Ele imaginava uma travessia em massa do canal concluída antes que a frota naval britânica tivesse tempo de intervir contra suas embarcações de invasão levemente armadas. No entanto, ficou claro que não havia como colocar a frota de invasão no mar rápido o suficiente. O canal precisava ser liberado primeiro dos navios de guerras britânicos e Napoleão desenhou uma política para a frota francesa que esperava afastar a força britânica das águas territoriais. Em julho de 1804, os britânicos receberam propostas para um acordo anglo-russo que poderia formar a terceira coalizão. A Suécia assinou uma aliança com a Grã-Bretanha em dezembro de 1804 e com a Rússia no início de 1805, mas somente em 11 de abril de 1805, a Grã-Bretanha e a Rússia concluíram provisoriamente um tratado prevendo uma Liga Europeia para compelir a França a evacuar a Itália e Hanover, restaurar a independência da Holanda e Suíça e reinstalar o rei da Sardenha em Piemonte. O Império Francês foi proclamado em maio de 1804 e Napoleão foi coroado imperador em dezembro. A República Italiana foi transformada no Reino da Itália, com ele mesmo como rei, em março de 1805. O imperador do Sacro Império Romano Germânico ficou tão ofendido pelas ações de Napoleão na Itália que, em 9 de agosto de 1805, aderiu à Aliança Anglo-Russa, ratificada em 28 de julho. A neutralidade da Prússia favoreceu os franceses, pois bloqueava a rota que uma força russo-sueca, acompanhada por uma contingência britânica, poderia ter tomado para atacar os franceses no norte da Alemanha e nos Países Baixos. Os austríacos iniciaram a invasão contra a França, cruzando o Inn em 8 de setembro de 1805, enquanto Napoleão movia suas forças em direção à Europa Central no final de agosto. Sem esperar pelo exército russo, os austríacos iniciaram a Batalha de Ulm em 7 de outubro. As forças austríacas foram derrotadas e, quando os russos chegaram, foram obrigados a se retirar. Com essa vitória, Napoleão entrou em Viena em 13 de novembro de 1805. A derrota na Batalha de Austerlitz em 2 de dezembro de 1805 levou Francisco da Áustria a assinar um armistício em 6 de dezembro. O Tratado de Paz entre França e Áustria foi assinado em 26 de dezembro de 1805. A Áustria cedeu Veneza, Istra e Dalmácia a Napoleão como rei da Itália.
Tirol, Vorarlberg e territórios menores foram cedidos a Baviera, cujo eleitor Maximiliano José foi reconhecido como rei. A guerra naval atingiu seu ápice na Batalha de Trafalgar, em 21 de outubro de 1805. Em 14 de setembro, os franceses entraram no Mediterrâneo para segurar algumas das forças da coalizão na Itália, atacando Nápoles, enquanto o exército francês marchava para o Danúbio. A batalha resultou em vitória dos britânicos. O resultado imediato foi frustrar os planos franceses de uma invasão contra Nápoles, e os planos de invasão da Inglaterra foram abandonados. Os napolitanos se juntaram à coalizão, mas os franceses forçaram os aliados a se retirarem. Com isso, José, irmão de Napoleão, foi proclamado rei de Nápoles em março de 1806. Com a ocupação dos estados papais, toda a Itália ficou sob controle francês. Em Viena, em 15 de dezembro de 1805, França e Prússia firmaram o Tratado de Scombrum, pelo qual a Prússia deveria entrar em uma aliança com a França. Sob o Tratado de Paris, em 15 de fevereiro de 1806, a Prússia foi forçada a anexar Hannover e fechar os portos prussianos de Hannover ao comércio britânico. A Grã-Bretanha declarou guerra à Prússia em 21 de abril e apreendeu 250 navios prussianos nos portos britânicos. Ao envolver a Prússia com a Grã-Bretanha, Napoleão frustrou o plano de uma confederação liderada pelos prussianos para incluir Saxônia e outros estados do norte da Alemanha. Ele instalou seu irmão Luís como o rei da Holanda em junho de 1806 e formou a Confederação do Reno em julho, composta por Baviera, Württemberg, Baden, Aschaffenburg, Hessen-Darmstadt, Nassau, Berg e outros estados menores do oeste da Alemanha, com ele mesmo como protetor. Com essa confederação, Napoleão efetivamente dissolveu o Sacro Império Romano Germânico em agosto de 1806. Isso tudo levou ao crescente sentimento anti-francês em Berlim, então capital da Prússia. Em 5 de setembro de 1806, as forças francesas reagruparam. Já a Prússia decidiu ir à guerra contra a França, sem apoio dos austríacos e dos russos. Essa campanha durou um mês e devastou a máquina de guerra prussiana. A derrota da Prússia consolidou o domínio de Napoleão na Europa continental. A partir de Berlim, as forças francesas avançaram para a Polônia. Em 18 de dezembro de 1806, as tropas francesas chegaram a Varsóvia após enfrentarem forças prussianas e russas. Somente em 26 de abril de 1807, a Rússia e a Prússia concluíram a Convenção de Bartenstein, pela qual se comprometeram a não fazer tratados de paz separados e a libertar a Alemanha e a Itália. Os britânicos propuseram conceder à Prússia um subsídio de 1 milhão de libras e enviaram uma força expedicionária para se juntar aos suecos em oposição aos franceses que haviam ocupado a Pomerânia sueca. No entanto, a Suécia havia assinado um armistício com os franceses em 18 de abril e essa trégua durou até 3 de julho. Quando 8.000 tropas britânicas desembarcaram em Rügen em meados de julho, os russos e prussianos mais a leste já haviam sido derrotados. A quarta coalizão havia sido formada tarde demais. Em 12 de março de 1807, começou o cerco de Danzig. A cidade se rendeu em 26 de maio, oferecendo uma base valiosa para operações à parte oriental da Europa. Em 8 de julho de 1807, iniciou-se nova batalha contra os russos. A Batalha de Friedland, em 14 de junho, terminou com a derrota dos russos
que sofreram 25 mil baixas. Napoleão alcançou o rio Neman, na atual Bielorrússia, em 19 de julho e encontrou os russos prontos para um armistício. O acordo entre França e Prússia de 9 de julho de 1807 levou a população da Prússia a se reduzir da metade de seu número anterior, tendo ainda perdido todas as posses a oeste do Elba e quase todo o território ganho nas 3 partições da Polônia. Danzig seria uma cidade livre, guarnecida pelos franceses, e a Prússia seria ocupada por forças francesas até que uma pesada indenização de guerra fosse paga. Além disso, a Prússia concordou em fechar seus portos para o comércio britânico e, se necessário, juntar-se à Rússia e à França contra a Grã-Bretanha. A Aliança Franco-Russa lançou um esquema de guerra econômica contra a Grã-Bretanha, uma vez que a cooperação da Rússia permitiria o fechamento completo do Mar Báltico para o transporte britânico e aceleraria a participação austríaca no sistema continental. A Rússia comprometeu-se a apoiar a França contra os britânicos se estes não concordassem até 1º de novembro de 1807 em reconhecer a liberdade completa dos mares e devolver as conquistas feitas desde 1805. Em 19 de julho de 1807, Napoleão informou aos portugueses que deveriam aderir ao sistema continental, e essa pressão levou a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Esse evento teve muita importância para o processo de independência do Brasil. A Rússia declarou guerra à Grã-Bretanha em 31 de outubro de 1807 e a Prússia seguiu o exemplo em 1º de dezembro. A Áustria, que havia aderido ao sistema continental em outubro, foi forçada a anunciar um estado de hostilidades com a Grã-Bretanha no início de 1808. A Rússia, tendo começado a concentrar forças na fronteira finlandesa em novembro de 1807, invadiu a Finlândia sueca com apoio dinamarquês em 21 de fevereiro de 1808. Os britânicos concederam à Suécia um subsídio de 1.200.000 libras, mas a natureza dos planos do rei Gustavo IV tornou impossível encontrar uma base para a ação militar conjunta, e os 12.000 soldados enviados para Gotemburgo em maio de 1808 retornaram sem desembarcar. No entanto, o transporte marítimo britânico continuou a abastecer os mercados suecos e a se envolver no comércio clandestino com outros países bálticos. Nesse momento, Napoleão controlava praticamente toda a Europa. Ele dominava a Holanda, a Itália, regiões da Alemanha, além de ter a Áustria, Rússia e Prússia como aliados. Entretanto, a aliança franco-russa era mal vista nos círculos governantes russos, que também se sentiam insatisfeitos com o tratamento de Napoleão à Prússia e com suas propostas para a divisão dos territórios turcos. Napoleão estava agora ansioso para obter o apoio russo para se proteger contra movimentos austríacos e alemães, enquanto a maior parte da sua força estava engajada na Espanha. Esse cenário mudou quando a Áustria fez esforços para se mobilizar contra Napoleão, levando à Guerra da Quinta Coalizão em 1809. Em resposta, Napoleão avançou sobre Viena com a intenção de alcançar uma decisão antes que as forças austríacas na Itália e Tirol pudessem intervir. Os franceses entraram em Viena em 12 de maio, mas encontraram as pontes destruídas e o exército concentrado na margem esquerda do Danúbio. Os franceses foram derrotados na Batalha de Aspern-Essling, o que comprometeu não apenas a situação militar de Napoleão, mas também diminuiu sua reputação aos olhos da Europa. As relações franco-russas foram exacerbadas no início de 1810, quando o noivado de Napoleão com a arquiduquesa austríaca Maria Luísa
foi anunciado antes que Alexandre tivesse declarado a recusa de sua mãe às propostas de casamento com a família imperial russa. Se a sugestão fosse indesejada, o desfecho foi ofensivo e o crescimento da influência francesa em Viena aumentou a impaciência de Alexandre com a tutela francesa. Em dezembro de 1811, Napoleão assegurou o acordo informal da Áustria para fornecer 30 mil homens para sua campanha contra a Rússia. E por meio de um tratado de 24 de fevereiro de 1812, Frederico Guilherme da Prússia, para desgosto dos patriotas prussianos, consentiu na ocupação de seu país pelo exército francês em caminho para a Rússia. Para a campanha de 1812, Napoleão convocou o maior exército que a Europa já havia visto. Ele também fez esforços sem precedentes para reunir suprimentos e transporte, mas esses preparativos eram totalmente insuficientes para um avanço com forças tão desproporcionais até a Rússia. Ele supunha erroneamente que a campanha seria encerrada dentro de 30 dias. No final de fevereiro, as tropas partiram nas longas jornadas que os levariam à fronteira ao longo do Neman em junho. A Batalha de Borodino, em 7 de setembro de 1812, resultou em uma vitória tática francesa, mas o exército russo conseguiu recuar em ordem e não foi destruído. Ambos os lados sofreram pesadas baixas, mas as perdas francesas foram particularmente significativas. Napoleão decidiu não perseguir imediatamente o exército russo e avançou para Moscou, que foi ocupada em 14 de setembro de 1812. No entanto, Moscou havia sido evacuada e grande parte da cidade foi incendiada pelos próprios russos, uma estratégia de terra arrasada para privar os franceses de recursos. A ocupação de Moscou não trouxe uma resolução para a campanha e Napoleão se viu diante do desafio de manter o exército em um território hostil durante o inverno russo. Com a chegada do inverno e sem suprimentos adequados, a situação dos franceses tornou-se cada vez mais crítica. Napoleão decidiu iniciar a retirada em 19 de outubro de 1812, marcada por dificuldades extremas, incluindo o frio intenso, a falta de alimentos e o constante assédio dos exércitos russos em recuo. No final de dezembro, apenas uma fração do exército francês que havia invadido a Rússia conseguiu retornar à fronteira ocidental. A campanha de 1812 foi um desastre para Napoleão, marcando o início do declínio de seu poder. A retirada da Rússia enfraqueceu significativamente suas tropas e as nações europeias começaram a perceber as vulnerabilidades do Império Francês. A perda de soldados e o prestígio de Napoleão enfraqueceram consideravelmente sua posição na Europa. O insucesso da campanha contribuiu para a formação de coalizões antifrancesas que se uniriam posteriormente para derrotar Napoleão definitivamente. Não foi imediatamente certo que os russos levariam a guerra para a Alemanha. No entanto, Alexandre pretendia explorar suas novas oportunidades e estava determinado a continuar seu avanço. Napoleão esperava, erroneamente, que Áustria e Prússia enviassem reforços. O rei Frederico Guilherme decidiu juntar-se aos defensores patriotas da resistência à França e assumir um papel de destaque na Guerra de Libertação Alemã. Após negociações e alguma pressão sobre Frederico Guilherme, Alexandre concluiu uma aliança com ele em Cálice em 28 de fevereiro de 1813. Frederico Guilherme comprometeu-se a não fazer paz até que o reino da Prússia fosse restaurado à área original e à população equivalente a antes da guerra. Em 16 de março de 1813, a Prússia declarou guerra a Napoleão.
Dessa forma, as forças russas e prussianas começaram a avançar sobre os domínios franceses na Europa Central. Em 1º de maio de 1813, Napoleão entrou em Lutzen. Os franceses venceram, apesar de terem mais baixas que os aliados. Em 8 de maio, Napoleão entrou em Dresden e em 18 de maio de 1813 partiu para Bautzen em busca de uma batalha decisiva. Novamente, os franceses venceram e os aliados recuaram, mas as baixas francesas foram o dobro das dos aliados. Em 1º de junho, os franceses chegaram a Schweidnitz e ocuparam Breslau, além de retomar Hamburgo em 30 de maio. Em 1º de junho de 1813, Napoleão propôs um armistício que foi aceito em 4 de julho pelos russos e pelos prussianos. Ele foi posteriormente estendido de 20 de junho a 10 de agosto para uma discussão dos termos de paz. Já os britânicos assinaram um tratado com a Prússia em 14 de junho de 1813 e outro com a Rússia em 15 de junho. Ficou acordado que os territórios da Prússia seriam equivalentes aos de 1806 e que as três potências não negociariam separadamente com Napoleão. Após o término do armistício, em 10 de agosto, as beligerâncias voltaram, com a Áustria declarando guerra 2 dias depois. O Tratado de Teplitz, de 9 de setembro, confirmou a aliança austro-russo-prussiana, estipulou que a paz seria feita sem intervenção francesa e declarou a intenção dos aliados de não negociar separadamente. Em 23 de agosto de 1813, Napoleão recuou para Dresden, onde foi cercado pelas forças combinadas dos aliados. A Batalha de Dresden ocorreu entre 26 e 27 de agosto. Napoleão conseguiu infligir pesadas baixas aos aliados, mas não obteram uma vitória decisiva. As forças aliadas sofreram grandes perdas, mas sua superioridade numérica começou a se mostrar. Napoleão, percebendo a crescente ameaça, decidiu abandonar Dresden e retirar-se para a Saxônia. As forças aliadas perseguiram Napoleão e confrontaram-no novamente na Batalha de Culm, em 29 e 30 de agosto. Novamente, Napoleão sofreu derrotas, mas conseguiu retirar-se para a Saxônia. Em setembro, as forças aliadas avançaram para Leipzig, onde Napoleão escolheu lutar na Batalha das Nações, uma das maiores batalhas da história, travada de 16 a 19 de outubro de 1813. As forças aliadas superavam Napoleão numericamente e, após intensos combates, conseguiram infligir uma derrota decisiva ao exército francês. Napoleão foi forçado a recuar para a França e a campanha na Alemanha foi um ponto de virada importante na Guerra da Sexta Coalizão. A derrota em Leipzig marcou o início do declínio de Napoleão. Os aliados continuaram a pressioná-lo na campanha seguinte, avançando para a França. Em 24 de março de 1814, os aliados decidiram avançar diretamente sobre Paris. Em 30 de março, a cidade foi capturada. Em 31 de março de 1814, os aliados entraram em Paris, onde convidaram os habitantes a decidir sobre sua forma de governo futuro. À noite, no entanto, os líderes aliados decidiram não fazer paz com Napoleão. Em 2 de abril, o Senado francês proclamou a deposição de Napoleão. Em 6 de abril, o Senado chamou Luís XVIII para o trono, sujeito à aceitação de uma carta constitucional. Além disso, os marechais se recusaram a seguir Napoleão em sua demanda por uma última tentativa de resistência. A situação política na França rapidamente se voltou contra Napoleão e ele abdicou em 6 de abril. Isso marcou o fim da campanha de 1814 e levou à primeira restauração, onde Luís XVIII foi restaurado ao trono francês.
Napoleão foi exilado para a ilha de Elba, mas ele escapou e retornou à França para o governo conhecido como 100 Dias, antes de ser derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo em 1815. Com o retorno dos Bourbons na pessoa de Luís XVIII, irmão de Luís XVI, a Revolução retornou ao seu ponto de partida. A França havia alcançado a monarquia constitucional que desejava em 1789. A Carta de 4 de junho de 1814 estabeleceu um sistema parlamentar bicameral seguindo o modelo inglês. O rei nomearia ministros, convocaria e, quando necessário, encerraria ou dissolveria a Câmara dos Deputados e sancionaria legislações aprovadas por ela e pela Câmara dos Pares. O Congresso de Viena visou reorganizar a Europa. A França retornou às suas fronteiras de 1789, foi estabelecido um novo reino da Polônia sob soberania russa, o reino dos Países Baixos adquiriu a Bélgica, a Prússia ganhou territórios ao longo do Reno e o reino italiano adquiriu Gênova. Os estados alemães foram unidos frouxamente em uma nova confederação alemã sujeita à influência da Áustria. A Grã-Bretanha adquiriu colônias como o Cabo da Boa Esperança e o Ceilão, atual Sri Lanka. Exceto por conflitos menores, as decisões tomadas no Congresso garantiram meio século de relativa paz e estabilidade na Europa, encerrando apenas com a unificação da Alemanha em 1871. O acordo foi o tratado mais abrangente que a Europa havia visto desde a Paz de Westfália em 1648. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.